coloquei o tema como caridade. Eu queria falar um pouco sobre esse tema de caridade, porque eu sei que muita gente tem um rancinho da ideia de ser, ai, sedes caridosos, né? Como fala na Bíblia. E o Espiritismo foca muito nisso da caridade, né? Eu mesmo já fiquei muito agoniada com essa história de caridade, porque é, dava uma impressão, sabe, de que é até uma coisa meio vazia, porque se você pensar de forma rasa, você fala assim, tá, uma pessoa que tem grana, ela consegue então sair, ela consegue sair na frente dos outros, porque de quem não tem, porque ela tem grana, ela começa a doar bastante, então é isso. Muito raso, né? Se fosse assim, então, de Deus é muito injusto, né? E também essa coisa de você sempre aceitar, ser sempre bonzinho, perdoar sempre, não sei o que, não sei o que. É uma coisa que incomoda, né, nos dias de hoje. E lembra muito as religiões tradicionais que colocam essa coisa na gente. Ó, você tem pouco, dá o pouco que você tem. Fica com nada, mas dê o pouco. Isso é uma coisa meio assim, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, que, eu vou dar o pouco que eu tenho, e tem gente nadando no dinheiro, não tem o que fazer com dinheiro, começa a fazer um monte de... Não é por nada não, gente, ou é por muito, mas assim, hoje mesmo, estava rolando no feed do Instagram, aparece uma foto da Deolane Bezerra tomando é, café na xícara da Louis Vuitton. E, então, assim, é tanto dinheiro que a pessoa não tem mais o que fazer, começa a comprar xícara da Louis Vuitton. Eu nem sabia que isso existia. É difícil, né? Você falar que eu tenho que dar o pouco que eu tenho, a outra comprando xícara da Louis Vuitton. Ah, mas ela ajuda bastante, mas tá ajudando, não tá ajudando o suficiente. Se tá sobrando pra você comprar a xícara da Louis Vuitton, né? Então tem que ajudar mais. Até porque a gente tem, né? Não acaba, né? As pessoas em situação de rua, as pessoas em situação de miséria, etc, etc. Então, assim, realmente dá uma, né, dá uma agonia, assim, dá uma revolta, pra não, né, falar a palavra certa, dá uma revolta, assim, você fala, você quer que eu seja caridoso? Ah, vai falar isso para os influencers lá que tá gastando 1 milhão numa voltinha no shopping de tarde. É foda, né? Só que assim, gente, a gente tem um conceito errado do que é caridade. Né? A gente acha que a caridade é essa coisa de você esquecer de você para você colocar o outro em primeiro lugar, você ser igual Jesus, igual Chico Xavier, que abriu mão de tudo, viveu assim com o mínimo do mínimo. Não, gente, ninguém tá esperando isso da gente, não, sabe? Não, não. Ninguém tá esperando isso da gente, tá? E é uma pena, não é uma pena, eu acho que todo mundo vai ter seu momento de se deparar com situações assim, espero que tenham. Mas eu vejo muita pessoa muito bacana se revoltando, assim, eu pegando ranço mesmo dessa coisa de caridade, porque ela tá sempre associando que para você ajudar o outro, você precisa se abandonar. Você precisa se colocar na miséria e dar tudo que você tem aos pobres. Não, porque ninguém tá nem remotamente, tá? Ninguém está, nem o espírito mentor, Jesus, Deus, está remotamente achando, te comparando com Jesus. Ninguém está remotamente nos comparando com Chico Xavier. Então, ninguém precisa colocar esse fardo nas costas, tá? Quando a gente fala de caridade, a gente não vive pra gente mesmo. O Saulo fez uma live recente sobre isso. Já faz tempo, na verdade, que eu venho pensando sobre isso, mas eu estruturei esse pensamento já faz tempo. Quando a gente não vive para si próprio, a gente tira aquele olhar do nosso próprio umbigo, sabe? E isso não significa que você vai se abandonar de jeito nenhum. E eu vou falar um pouquinho mais pra frente que, na verdade, é o contrário. É o contrário. Você começa a se tratar com mais gentileza, você começa a se priorizar de alguma forma, mas já já a gente chega aí. E um ponto que eu acho interessante também, que eu venho pensando é, esse ranço da questão da caridade, ele vem justamente por conta das religiões tradicionais, que elas colocam o cabresto, uma limitação nos seus fiéis através do medo e pessoas ignorantes, né, no sentido não de ser grossa, ser ignorante no sentido de falta de conhecimento mesmo, né? Ignorância como uma falta de conhecimento. Pessoas que têm falta de conhecimento são pessoas que geralmente têm poucas condições financeiras, poucas condições, acesso, né? Não tem acesso a estudo, acesso a conhecimento. Então as igrejas, elas deixavam os pobres para que eles continuassem sempre buscando conhecimento através da própria igreja. Conforme você vai colocando toda a sua vida na mão, ó, o fio de cabelo branco, a vida na mão da igreja, você para de tentar pensar com a sua cabeça e a igreja fica, olha, você precisa ser caridoso, porque fora da caridade não há salvação. O próprio Espiritismo fala isso.
Mas é de uma forma a ressignificar. Eu acho que que atualmente, porque é, toda a obra que Kardec codificou foi em 1860. Já passou muito tempo, né? Então a gente pode dar uma atualizada nisso, não ficar que nem a Bíblia, não, não se mexe na, não sei o quê. A gente tem que entender que essa coisa de fora da caridade não há salvação, não é que você não vai ser salvo, se você não ser caridoso, você vai ser condenado ao inferno, não é isso, gente. É a gente começar a sair da nossa própria bolha e tirar um pouco o foco dos nossos próprios problemas. Deixar que eles se resolvam, porque tem coisa que não se resolve com a nossa mão, a gente vai só complicando, né? Mas a igreja, antigamente as igrejas, as religiões, né, os, os senhores, né, que detinham ali a grana mesmo, eles precisavam de pessoas cordeirinhas para ser a mão de obra, para ser os fiéis, para continuar alimentando a igreja, e não só a igreja, também toda a elite, né, de uma época muito distante aí precisa, gente. Toda a elite ela só existe porque tem alguém, tem os operários ali, que eu vou chegar também nesse ponto, que trabalham para eles. Então, essa coisa de, olha, você só vai ser salvo se você doar. Você tem, Jesus doou tudo, né? Dê aos pobres, né? Dê a César o que é de César, não sei o quê. Mas César mesmo tá só enchendo os bolsos e ficando bem, e você só ralando o furico no asfalto pra, não, porque eu vou ter salvação. Não é isso, não é isso. É você ir lá e ter um pouco, você sair um pouco do seu centro, né? E aí que eu quero chegar. É, a gente está numa era muito interessante, muito boa, no sentido da gente cuidar do nosso emocional, da nossa mente. Antes, né, não é muito tempo não, vou colocar aí há uns 15 anos, ó, quem fazia terapia, né, terapia é, com psicólogos ou né, fazia acompanhamento com psiquiatras, jamais falava isso no seu ciclo ali de amigos, falava no trabalho, nunca falava, porque era extremamente mal visto isso. Isso era taxado de forma super pejorativa como louco. Hoje em dia, não. A gente fala, a gente aconselha, a gente indica terapeutas para os amigos, para os familiares. E todo mundo fala: olha, faz terapia, que é muito bom e tal. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Né? Da mesma forma que a gente tem que cuidar da nossa saúde física, fazer lá o check-up anual, a cada 2, 3 anos, sei lá. Você também tem que cuidar da sua saúde mental. Tudo é saúde, né? E isso tá acontecendo de forma mais recente, isso é incrível. E a gente também tá lidando com dores que a gente não sabia lidar e só ficava colocando, né, dentro da gaveta, debaixo do tapete. Isso também é incrível. Mas existe um movimento que é bom, mas ele né, às vezes ele vai para um extremo, que é o autocentramento. A gente acha que a gente só tem que viver por nós, que tudo que a gente faz é para nos beneficiar. Não, eu em primeiro lugar, com certeza você em primeiro lugar. Mas você não pode ter só um lugar. Você é em primeiro, em segundo e terceiro e não sobra espaço para mais nada. É só eu. Nós sempre somos a nossa prioridade, sempre, independente da sua configuração de vida. Você tem que ser sua prioridade, né? Eu não vou nem falar aquela analogia batidíssima do avião, né? Da máscara de oxigênio. É, porém, gente, não existe só você no mundo. Não existe só você no mundo. Então, essa coisa de você ser prioridade está sendo confundido com você viva para você, suas opiniões são as mais importantes, suas vontades são as mais importantes, foda-se o mundo, e é isso aí, eu. Só que você não vive sozinho. Então, isso é uma ilusão. A gente vai se enganando. Não, mas eu tô me priorizando, porque eu tenho que me priorizar, não sei o quê. Quando vê, você só fez por você. E mesmo assim, você acha que você está fazendo por você. E eu vou até falar um relato logo meu para não enrolar muito. Desde que eu sou adolescente, assim, eu sempre tive uma ambição muito grande de ter uma independência financeira. Como vocês sabem, então carecas de saber, eu venho de uma família muito humilde. Então eu sempre pensava, meu, eu quero trabalhar para ter minhas coisas, para ajudar em casa também. Então eu comecei muito cedo a trabalhar. E desde então eu sempre fiquei muito focada em desenvolver minha carreira, crescer profissionalmente e tal. E eu fiz tudo que o script pedia, né? Eu fui, juro, gente, eu tinha 18 anos, eu desenhei tudo e fui fazendo, seguindo passo a passo. Ai, tem que fazer faculdade, não tenho dinheiro. Quais são as opções? Estuda, procura, né, faz prova para ter bolsa e eu não 50% dá não, vai pro 100%, não passou, tenta de novo, passou, estuda. Ah, essa faculdade não dá dinheiro, troca, vai para uma que dá dinheiro.
bolsa de novo, estuda, prova. Ai, beleza, consegui. Estuda, precisa fazer estágio. Se acabar a faculdade sem fazer estágio, você não entra na área. Então, corri atrás de estágio. E nisso, trabalhando desde os 16 anos. É, ai, quero entrar numa multinacional porque paga mais. Para você trabalhar no multinacional, tem que falar inglês. Vamos estudar inglês por conta, porque eu não tinha grana para pagar o inglês. Vamos estudar agora espanhol. E assim foi indo. Eu fiz tudo direitinho. E eu era muito eu por eu, sabe? Não, sou eu, não sei o que. Tanto que eu namorei, meu marido, a gente namorou 9 anos. 9 anos. E não namorou morando junto, não. Cada um no seu canto, né? 9 anos namorando. Aí a gente casou e ficou mais 5 anos pra eu engravidar. E não é tentando, não. A gente não queria mesmo. Quando quis, engravidou no mês seguinte. Então, assim, por quê? Porque o foco era eu, né? Eu com as minhas coisas, ele com as coisas dele. Quando chegou, gente, quando eu fiz mais ou menos uns 28 anos, assim, eu senti um vazio que é o retorno de Saturno, né? Pra quem não conhece, é um evento astrológico que todos nós passaremos se a gente viver até dos 28 aos 30 anos, mais ou menos, depende aí da pessoa. Todo mundo vai passar pelo retorno de Saturno e é punk ao quadrado, tá? É o momento na vida que você fala, meu Deus, eu não dei certo. Eu não dei certo, eu fiz tudo errado, acabou pra mim. É um desalento, assim. Retorno de Saturno é um bagulho pesadíssimo. Foi bem nessa época, né? Eu senti assim, meu Deus do céu, que tá tudo errado. Eu não sei o que tá, eu não sei o que que é o certo, mas eu sei que tá tudo errado. E eu senti um vazio muito grande. Eu fiquei muito frustrada porque todo aquele castelinho que eu montei ali pra mim, ele desmoronou federalmente, tá? E ali foi muito difícil eu soltar essa minha tendência de eu construir minhas coisas, não, porque mérito, né? Se eu trabalhar bastante eu consigo, se eu juntar dinheiro aqui eu faço isso, se eu não sei o que, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer network, eu tenho que não sei o que, eu aprendo mais o idioma, eu faço agora um MBA numa faculdade foda, que vai ser, meu currículo vai ficar maravilhoso. Então tinha muito essa coisa, eu, meu currículo, meu dinheiro, meu cargo e não sei o que, e nananã. Sempre fui uma boa filha, sempre fui uma boa esposa, né, eu acho. Mas era muito eu mesma, assim, nas minhas coisas. E não sobrava muito espaço para mais nada. Ajudar, imagina. Nessa época eu frequentava o centro, o pessoal me chamava para trabalhar. Eu, imagina, gente, eu estudo muito, eu trabalho muito. Era como se fosse assim, nossa, mas é óbvio que eu não vou fazer aqui, não vou ficar vindo no final de semana, porque eu estudo e trabalho muito. Sábado é o dia que eu faço espanhol, não. E, e aí eu achava muito certo, e gente, e sabe o que é o pior? A sociedade aplaude muito esse comportamento. Eu sempre fui muito vista, né, naquela época, como, nossa, a estrelinha dourada da empresa, sabe? Nossa, Ju, você é tão focada, você é tão disciplinada, nossa, você estuda, faz faculdade, né? Você trabalha período, não era estagiária, não, trabalhava normal, né? Das 8 às 6, fazia muita hora extra, né? Quem é da área financeira sabe que tem os fechamentos que são hard. Fazia muita hora extra, fazia faculdade, fazia inglês no sábado de manhã, espanhol no sábado de tarde, namorava, saía. Então, assim, é muito bem visto isso. Era muito bem visto. Eu era só elogios. Minha mãe, meu pai morria de orgulho. Minhas irmãs me viam como exemplo. E eu, ó, com ego bombane, né? Nossa, eu sou foda, não sei o quê. E de fato, assim, voava no trabalho, né? Na empresa. Promoção, aumento. Viajei para fora pelas empresas mais de uma vez. E conheci pessoas importantes que me ajudaram depois na carreira, mas eu fui alimentando, alimentando, alimentando isso e não tinha fim. Eu abri mão de muita coisa na minha vida. Eu deixei de ir em muitos eventos importantes de família, de amigos por conta de trabalho. Eu deixei de fazer coisas que eram sonhos pessoais por conta de trabalho. E aí, gente, o que aconteceu que eu não vou também contar a história toda, que vocês estão carecas de saber, mas eu levei uma rasteira, assim, ó, federal nessa área da carreira. Federal, federal, assim, que me desestabilizou ao ponto de eu tratar uma depressão depois disso, né? E aí eu vi que eu não tava vivendo só pra mim. E é esse o ponto que eu quero chegar. O que isso tem a ver com caridade? Vocês vão entender agora. Eu não tava focando em mim. Eu não estava seguindo os meus sonhos. Eu estava só abrindo mão da minha vida para realizar o sonho de alguém que não era eu, não era o meu sonho.
Porque quando você deixa de viver um evento importante da sua família, não é a família que você nem vê, família próxima, pessoas que você ama, uma prima querida que viveu como se fosse sua irmã, e você não pode ir porque é fechamento, né? Deixar de fazer coisas importantes pra gente, né? Uma viagem internacional que eu quase fiz com meu marido, mas ai, não dá pra fazer porque a empresa não me dá férias de 30 dias por conta do fechamento. Então, não dá pra viajar. A gente queria fazer um intercâmbio e tal, não dá. Então, tudo isso fez eu ver que eu não tava vivendo pra mim, porque a minha vida era isso aqui. Eu tava vivendo para realizar o sonho de alguém. Quem é esse alguém? Esse alguém era o meu diretor, que recebia bônus por performance da equipe. Esse alguém era o dono da empresa, os acionistas que ganham de acordo com a performance da empresa, tá? Eles aumentam o patrimônio, eu ganho salário. Esse alguém era um, né, o acionista tem um diretorzão também que ele ganha em cima da performance não é dele, a performance é de quem tá lá embaixo. Então, assim, eles estavam lá, enquanto eu tava no Natal, minha família toda na praia, e eu sozinha, não tinha home office, não. Era eu lá no escritório, sozinha, de uma multinacional, que eu até hoje fico pensando, meu Deus, que loucura, né? Ai, mas eles pagam hora extra. Meu Deus, gente, sabe? Hora extra que compensa, sabe? Uma hora extra que é o quê? Uma migalha, que você se apega em migalha. Então você não tá vivendo pra você. Você deixa de fazer o bem pro outro achando que, ah, eu não vou fazer caridade, tô vivendo. Você não tá vivendo pra você. Eu não tô falando pra abandonar a carreira de jeito nenhum, gente. Eu continuo trabalhando, eu sempre estudei, eu continuo estudando. Quero continuar assim ainda por um bom tempo. Sou nova, preciso, né, pagar os boletos, tenho que trabalhar e eu quero trabalhar bem e ganhar bem por isso. Mas isso não é minha prioridade, tá? Porque quando a gente acha que está se priorizando, quando a gente vive para a carreira, não, vou trabalhar, não sei o que. Você não está se priorizando, você está priorizando o sonho de outras pessoas. Porque a gente tem que colocar na nossa cabeça, de uma vez por todas, que a nossa vida não gira em torno da carreira, não gira em torno do emprego. A gente tem que colocar cada coisa na sua caixinha. E a gente, quando a gente é uma pessoa que não vive só pra gente, tá? E você não, e fazer caridade pra dono de multinacional, pra acionista de multinacional, pelo amor de Deus, né? Que é isso. Você ficar deixando a sua saúde, a sua vida, a sua juventude dentro de uma empresa, você tá fazendo caridade pro acionista bilionário, né? Trabalha. Gente, eu não sou contra aquela pessoa, ai, você é a louca que, né? Como que eles falam, pessoal? Socialista, não, não é socialista, comunista, não sei o que, comunista. Não, gente, eu sou, ó, meu iPhone tá. Vocês estão me vendo através de um iPhone, tá? Eu tenho minhas coisinhas e é isso aí. A gente vive num mundo, numa sociedade capitalista, vamos viver bem esse capitalismo, né? Mas a gente tem que saber, tem que ter os pés bem os pés no chão, bem os pés no chão, tá? De entender que a gente tem que viver, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer carreira sim, mas não acha que você tá vivendo por você quando você tá fazendo isso em detrimento de, de, de contribuir para a sociedade, sabe? Porque a gente sempre tem que contribuir para a sociedade, tá? E não precisa dar sopão pros moradores de rua, tá? Se você não tem afinidade com esse trabalho, não tem problema nenhum. Não precisa ir lá visitar os hospitais, não tem problema nenhum. Tem pessoas que fazem isso, que tem essa vocação e tá tudo certo. Qualquer coisa, gente, tá? Caridade é muito além do que a gente tá. Tira essa coisa da igreja de ficar distribuindo sopão no centro da cidade. Não tô sendo irônica falando isso. É um trabalho muito legal, muito bonito. Não é qualquer um que faz. Mas não é só isso. Caridade não é só isso. É você ser útil no mundo. É você ser uma pessoa que enxerga o outro. É você viver não só para o seu próprio umbigo. São pessoas. Eu sempre falo assim: eu conheço uma pessoa que é uma pessoa muito bacana, só que é uma pessoa que ninguém pode pedir um nada que a pessoa lá automaticamente, a resposta, ela nem pensa, ela parece que ela nem ouviu o que o outro pediu. Ela já fala: "Ah, não, não dá. Não, não tenho. Não, não posso". Coisa simples, sabe? Tipo assim, fulano, você pode, quando você tá indo pra rua, você tá saindo, você pode passar na farmácia e comprar um negócio pra mim? Ah, não, no caminho que eu faço, eu não passo em farmácia nenhuma, não. Não passa, não dá pra eu ir, não. Tipo, desvia então, energúmeno, né? Desvia, vai pra farmácia, faz uma, né?
Não, não pode. Tem gente que se você não falar assim, olha, vamos para um churrasco, fulano convidou a gente para um churrasco. Se você não falar, olha, leva, tá, tua cerveja, pergunta se você, se eles querem que você leve um quilinho, meio quilo de carne. Se você não falar isso, a pessoa, ó, lá, 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 lá. E aí não é nem caridade, assim, é bom senso, né? Caridade tá. Não tô nem falando da caridade, tá faltando bom senso, porque a pessoa acha que o mundo serve a ela. O mundo está aqui para servir a ela. Coincidentemente, que eu sempre vejo quando o tema vem para mim assim, que eu tive o insight através do comentário da menina, né? Mas eu também vou pegando assim outros sinais e eu falo, não, é esse tema que eu vou falar hoje. Porque eu tava vendo lá no Threads uma psicóloga falando que existe, eu não lembro agora, gente, a sigla, eu vou até pesquisar que eu fiquei interessada, mas existe um comportamento que ainda não foi mapeado psicologicamente falando, porque é algo que tem sido observado muito recente, né? Que começou com uma influencer famosa nos Estados Unidos, eu não sei, eu não lembro o nome dela. Ela fez um post, eu não vou lembrar, se alguém ouviu falar disso, me corrija, tá? Vou falar o que vem na minha mente aqui. Eu acho que ela fez um post fazendo uma receita, mostrando a receita de alguma coisa lá, de uma comida. E aí, ela contou, acho que teve mais de 17 mil comentários falando assim que ela deveria ter bom senso, que ela não deveria fazer aquele tipo de post de receita, porque tem pessoas que são intolerantes à lactose, uma coisa assim, ou pessoas que são veganas e não comem aquela coisa que tinha um ingrediente, alguma coisa assim, eu acho que era intolerante à lactose. E ela devia ter noção de que isso acionava gatilhos aí a pessoa falou assim, aí beleza, ela fez um post, ela fez um comentário, um vídeo falando sobre isso, né? E isso começou a ser muito comentado e muitos psicólogos falaram que têm observado muito isso nos pacientes mais jovens, tá? Porque, e aí, gente, eu também tenho observado muito isso, assim, essa coisa do gatilho. Do nada começou os posts assim, alerta gatilho. Tudo bem quando sei lá, uma coisa violenta, né? Você vai postar uma imagem que, de sangue, de pessoa doente, pessoa morta, não sei o quê. Tudo bem. Mas alerta gatilho, porque vai falar que uma menina foi. Outro dia eu vi um post falando, contando a história de uma moça que sofreu um relacionamento abusivo. Alerta gatilho. Aí várias pessoas falando assim, nossa, isso me deu tanto gatilho quando eu li. Eu falo, gente, tem pessoas que não pode estar na internet. Porque ela acha que a internet tem que se moldar para ela. As pessoas estão contando das suas próprias experiências. Não dá para você ficar o tempo inteiro. Lógico, você não pode ser. é, não pode ser criminosa, né? Não pode ser racista, não pode ser homofóbica, não pode, porque isso é crime. Então não vamos nem chegar no óbvio, isso é óbvio, né? Mas você contar uma experiência que você teve com relacionamento abusivo, ou então você contar que você teve um problema com a sua mãe, né? Que você brigou com seu pai e foi muito, sei lá, você contar uma experiência sua, ou até o caso da moça lá, ela fez uma receita de uma comida que, sei lá, ia queijo, e as pessoas falaram que ela tinha que ter mais sensibilidade com os intolerantes à lactose. As pessoas estão malucas, estão achando que o mundo gira em torno do umbigo delas. Então, eu vejo que uma coisa tá puxando a outra. Tem gente que sente ojeriza, né? Sente ranço. Ojeriza é a palavra bonitinha para ranço, né? Então a pessoa tem ranço da palavra caridade porque para ela é um absurdo. Eu pensar no outro, imagina! Eu sou minha prioridade, mas ela quer que o outro priorize ela também. Vocês entendem como é maluco essa ideia? Como a gente, se a gente ficar dando corda para isso, a gente também fica doido. Como assim? Eu me priorizo e o outro também me prioriza? Porque se eu me priorizo, eu posso falar o que eu quiser, a prioridade é minha, né? Eu sou minha prioridade, na verdade. Mas o outro não pode falar o que ele quiser, o outro tem que pensar em mim também, né? Senão, aí não, tá errado, me deu gatilho, né? Cala a boca, fala, não, apaga esse post. Então, assim, gente, não tá no lugar errado. Não pode estar na internet, não pode. E assim, internet, não só isso, não pode estar na sociedade. A gente tem que aprender a lidar com o nosso ego, tá? O nosso ego ele serve para manter a gente vivo no mundo material, mas é só, ele não pode comandar a gente, senão a gente acha que nós somos os reis e todo mundo serve a gente. Isso está acontecendo muito, muito, muito. Muito, muito, muito. As pessoas acham que elas são o centro do universo. E aí, com esse contexto, a gente pensa que, lógico que ninguém quer ser caridoso. Claro que ninguém quer ser caridoso.
Só que todo mundo quer receber a caridade. Porque, gente, caridade, de novo, não é só as pessoas que estão entregando sopão nas ruas. A caridade, ela também se mostra através de alguém tá pagando as tuas contas enquanto você está desempregado em casa, só choramingando na cama porque você tá com algum problema psicológico. Tudo bem, tudo bem. Mas, assim, fato é que alguém tá fazendo uma caridade pra você, se você for maior de idade, tá? Eu sei que são verdades doloridas, tá? E eu não tô julgando pessoas específicas, eu tô falando de uma situação. Porque as pessoas, elas não querem, de novo, elas não querem fazer nada por ninguém, mas elas também não querem olhar pro. Ela quer, ela acha que o mundo gira em torno do próprio umbigo, mas ela não quer olhar pro espelho. Porque quando ela olhar pro próprio espelho, ela vai ver, nossa, tem alguma coisa errada, algo de errado não está certo. Não prega um prego na jaca mole, né, que fala mas todo mundo tem que fazer tudo. Minha mãe é obrigada a pagar minhas contas, eu tenho que pagar a internet, meu celular tá quebrado, eu quero um celular novo, mas você não quer ir ali na farmácia desviar um pouco o teu caminho, entende? Se alguém não te dá parabéns no seu aniversário, você fica puto, vai pra internet reclamar, né? Porque, ai, a responsabilidade afetiva, com certeza, gente. Mas assim, né? A gente tem que se bastar também. É muito importante, lógico, a gente tem, de novo, é maravilhoso a gente poder se abrir, a gente poder falar dos nossos sentimentos, a gente poder falar das nossas emoções sem ser taxado de louco. Isso é incrível. Mas a gente não pode, sabe, ir para um extremo, achar que todo mundo tem obrigação de entender a gente, todo mundo tem obrigação de saber quais são as minhas dores, todo mundo tem obrigação de saber como eu me afeto com o seu discurso. De novo, se não tem crime aqui, a gente tem que aprender a lidar, o mundo é isso aí, tá? E quando a gente sai dessa bolha e começa a ser útil no mundo, a gente para de ter essas besteiras, para de ser bobo assim, sabe? A gente começa a falar, nossa, o mundo é muito maior do que a minha bolha. O mundo não gira ao redor do meu umbigo, né? Eu sou uma pecinha micro nessa engrenagem gigantesca que é o que é a sociedade. Então, deixa eu ser útil e isso traz satisfação. Traz uma satisfação enorme. Então, Priscila Matias, como praticar a caridade com amor próprio? É essa coisa, a gente desvincular a caridade com se eu vou dar meu sangue aqui, pra que dar o teu sangue pra ser caridoso? Não precisa dar tua alma pra ser caridosa. Você não precisa ter, eu tenho R$ 1, eu vou dar R$ 1. Não precisa disso. Sabe? A gente dá o que a gente transborda. E por isso que eu falo pra vocês que vai ser a segunda parte que eu vou falar, que se a gente fica muito melhor depois que a gente fica caridoso, não é melhor aos olhos de Deus, né? Ah, é melhor aos olhos do Pai. Não é isso. É melhor pra você. Você se olha no espelho e você se sente muito melhor do que antes. Uma Vambo falou uma vez, uma mulher surtou comigo porque eu estava fazendo decoração do Dia das Mães, falando que nem todo mundo tinha mãe. Gente, é muito triste, né? Mesmo a pessoa perder a mãe, mas a gente tem que lidar com o mundo, gente. O mundo não para pra gente passar, né? Para o mundo que ela tá passando. Não existe isso. E eu vejo que, infelizmente, tem muita gente criando os seus filhos dessa forma, achando que o mundo vai parar pra ele passar. São pessoas que me preocupam, sabe? Que são pessoas que não vão aguentar. Porque o mundo é foda, assim, a gente vive. Essa coisa que eu falei de ter essa cabeça muito cartesiana, de não sei o quê foi ruim pra mim porque eu coloquei, né, aquela coisa lá que eu esqueci o nome, cabrejorão, e eu só olhava pra frente numa direção, numa única direção. Coloquei o foco naquela coisa de carreira, me lasquei feio. Mas é importante, né, como eu falei, eu falei lá no Instagram que uma moça falou que tem um stellium na casa 12, que a casa 12 na astrologia, ela é a casa da espiritualidade. Antigamente se falava que era a casa dos presídios, dos manicômios, da loucura. Hoje em dia fala que é espiritualidade e mediunidade, né? Porque antigamente essas coisas não eram bem vistas, então falava dessa forma. E ela comentou que uma vez eu falei que eu tenho um stellium na casa 12. Quem não sabe o que é o stellium é quando você tem muitos planetas colados um no outro dentro de um mesmo lugar ali no seu mapa astral, seja na casa ou no signo. Né? No meu caso, ele tá entre Sagitário e Capricórnio, mas tá na 12, que é a casa da espiritualidade. Planetas importantes ali. E isso significa, gente, né? Eu falei pra ela uma coisa muito espiritual. Você tem provavelmente uma mediunidade muito aflorada. Se não tem, ela vai aflorar em algum momento. Você tem que cuidar da sua espiritualidade, senão você dá uma surtada. Porém,
você precisa ter os pés no chão. Então eu nunca tive problema com isso. Apesar de ter esse tanto de planeta na minha casa 12, eu nunca tive problema em pirar muito e ficar muito viajandona, porque eu sempre tive essa coisa muito pé no chão, fazer dinheiro, ir pro mundo. Porque, gente, quando você vive uma vida muito escassa materialmente, você ou você se entrega para aquilo e você aceita que sua vida adulta vai ser assim também, ou você tem que ralar muito para você sair dessa situação, porque você já começa muito atrás. É como se fosse assim, uma pessoa que nem eu tá aqui anos luz à frente e aí dá a largada, a pessoa sai lá na frente, eu tô muito atrás, então não dá para eu caminhar. Eu tenho que correr muito para conseguir chegar minimamente àquele lugar. E olha que eu falo, eu sei dos meus privilégios, né? Apesar de vir de uma família muito humilde, eu tenho uma pele clara, né? Eu tenho olhos claros. Tudo isso, infelizmente, ela te dá vantagens frente a uma pessoa que vem da mesma origem que eu, né? Origem da periferia, origem humilde, pai alcoólatra, mas tem a pele mais escura, é negro retinto, né? Tem um cabelo crespo, tudo isso coloca a pessoa atrás. Infelizmente, a gente vive numa sociedade extremamente doente. Então, eu sei que eu também tive meus privilégios. Então, não me coloca aqui como tudo que eu conquistei foi com muito suor, né, dor e lágrimas. Foi com uma boa dose de sorte também. Algumas pessoas foram com a minha cara, né? Mas mesmo assim tem um limite. Por isso que não dá pra gente colocar como meta de vida, eu só vou ser feliz quando eu ser uma grande diretora de multinacional. Eu vou estudar, eu vou fazer um mestrado foda, eu vou falar não sei quantos idiomas, eu vou chegar lá, certeza, porque o caminho é esse. Não, não, não é. Pode acontecer? Pode, mas pode não acontecer. E a chance de não acontecer é grande, porque o mundo, as coisas são bem diferentes do que falam pra gente. Eu não quero, gente, pelo amor de Deus, eu não tô falando aqui, vocês que são jovens, não, gente, não vai atrás de carreira não, não estuda não, que não leva em nada. Leva sim. Estudem, trabalhem, mas não coloquem como objetivo de vida trabalhar dentro de uma empresa, fazendo, realizando o sonho de alguém. Trabalhe, faça o seu melhor, mas não dê seu sangue, não dê sua vida, não venda tua alma pro mundo corporativo, porque ninguém vai reconhecer isso, tá? Mas vamos, esse é um ponto interessante, ó. Ele colocou aí na caridade tem que haver um limite. Às vezes a gente não se ferra porque é ruim, sim porque é bom demais. Eu acho isso um papinho. Desculpa, mas eu acho isso um papinho tão, ó, sabe? Ai, eu só me lasco por ser bom demais. Eu só me lasco por amar demais. Não. Eu acho que o buraco é mais embaixo. Bom demais ou tá meio sem noção? Né? A gente tem que ter noção, gente. Ninguém ajuda ninguém na merda. A pessoa não tem nada, tá seca, eu tô ajudando. Se não for seu filho, que aí eu entendo. Por quê? Só porque você é mãe? É, porque eu sou mãe e eu sei como que funcionam essas coisas. Ainda mais quando é uma criança. Você fala, eu dou minha vida, porque pra mim é melhor viver no mundo onde eu não estou e ele tá, do que onde ele não tá e eu continuo. Então tudo bem, toma minha vida, filho. É uma coisa meio louca, mas assim funciona. Mas assim, você vai ajudar as pessoas, você fica. Não, eu sei que a gente às vezes vai por esse caminho, mas, gente, é um pouco de egocentrismo, tá? Quando a gente também fica dando demais, eu sou boa demais, eu sou tão boazinha, eu sou tão galera, eu vou fazer o máximo. Você tá esperando alguma coisa em troca. Às vezes você não tá querendo uma coisa em troca, mas você quer reconhecimento, você quer aplausos. Porque quem tá doando nem tá muito com essa coisa. Eu me lasquei porque eu dei demais. Você nem faz a relação. É igual, vou dar um exemplo bem bobinho, mas é. Por exemplo, eu faço lives aqui, né? Eu gravo vídeos. E eu não tenho objetivo aqui de ganhar nada com isso, gente. Mas vamos supor, tô aqui falando uma coisa, tem pessoas que se beneficiam. Acho que Jennifer comentou, ai, Ju, eu comecei a não sei o que, estudei melhor depois que eu comecei a te acompanhar, eu comecei é, a, a me espiritualizar mais e não sei o que, não sei o que. Olha, ela foi beneficiada, ficou super feliz. Vamos supor que um dia a Jennifer para de me seguir e não dê satisfação, porque tem que dar mesmo, né? Porque não quer mais me seguir, tá em outra pegada, fez uma limpa no TikTok dela, parou de me seguir. Faz sentido eu ficar, nossa, tá vendo o que que dá eu ser boazinha, ficar gravando live aqui 1 da manhã, as pessoas deixam de me seguir e aí, ó, eu só me lasco. Tá vendo? Isso que dá, eu sou muito boazinha, eu devia ser mais, né? Então você fez o quê? Você fez na intenção de ter pessoas fiéis a você para sempre? Então a gente às vezes tem que avaliar. Não tem que ficar pensando, fez e esquece, sabe? Fez e sai fora. Se a pessoa reconheceu ou não, ai, né? Não interessa.
Diane Souza, caridade está nas pequenas coisas. Eu ajudo os animais, mas cada um escolhe sua causa, exatamente. Cada um seja útil naquilo que você sente que você pode ser útil. É por isso que as pessoas às vezes não querem ajudar, porque falam, não tenho, eu nem eu tenho, igual o Henry falou, eu queria ajudar, não sei o que, mas eu não tô com condições. Qualquer outra coisa aí. Você é bom em informática, tente ser útil de alguma forma nesse sentido. Não é ficar buscando alguém. Você quer ajuda? Não é isso. Vai pra internet, sabe? Entra em fóruns, começa a. Comenta. Se assistir um vídeo, tem alguém que fez uma pergunta que a pessoa não entende alguma coisa e o autor não respondeu, porque são muitas perguntas, né? Quando a pessoa tem um canal muito grande, ela não consegue mais acompanhar todas as perguntas, você sabe responder aquilo, responde, você vai estar ajudando alguém. Então, gente, pequenas coisas. Uma coisa vai puxando a outra. Quando a gente se coloca disponível para ser útil no mundo, as oportunidades vão aparecendo. Mas o que acontece é que às vezes a gente está esperando nós sermos pessoas, né, com uma conjectura, assim, uma configuração de vida perfeita. Ah, a partir daí eu começo a ajudar. Sendo que todo dia aparecem mil oportunidades para a gente ser útil, a gente está desperdiçando, sabe? O Abimael, até ter paciência com os outros é caridade. Com certeza. Quando as pessoas vão ficando mais velhas, gente, assim, mais velhas, mesmo idosos, eles vão ficando muito difíceis muitas vezes. São pessoas que ficam buscando sempre muita coisa do passado, falando aquelas histórias infinitas do passado. Eles estão aposentados, eles não têm pressa. E muitas vezes a gente não tem paciência, porque a gente corre toda hora atrasada, é sempre correndo. E você, um dia assim, né? Um dia não, sempre que possível, você parar um pouco para ouvi-lo, só ouvir, não precisa fazer nada, ouve. Eles querem sentir que alguém ouve eles, que eles ainda são seres humanos, sabe? Que são interessantes. Porque a velhice, ela deixa a pessoa um pouco sentindo que ela já não é mais útil na vida. Porque você se aposenta, você perde né, aquele seu lugar de trabalho, de carreira, de profissional, acabou, se aposentou. Seus filhos cresceram, não precisam mais de você. Às vezes até os netos cresceram, não precisam mais de você. Você já tem a sua casa, você já, né, se tudo deu certo, você tem sua casa, você tem suas coisas, você não tem mais nada o que você correr, o que você buscar. Por isso que é tão importante a gente ter prioridades que vão muito além dessas conquistas materiais. Porque, gente, se a gente dá sorte, se todos nós dermos sorte na vida, a gente vai envelhecer. E quando a gente tem como objetivo único da vida ser alguém na carreira, serão pessoas com. São grandes candidatos à depressão na velhice. Porque você só conheceu isso. Você só conhece você mesmo como profissional, eu, né? Não conhece você como uma pessoa que gosta de ler, que tem hobbies, né, que tem alguma coisa que faz, que vai muito além do trabalho. Uma pessoa que gosta, igual meu marido, ele gosta de fazer música, né? Ele, ele faz naquela. Esqueci o nome daquele tecladinho lá que o pessoal faz de beat e tal. E eu acho isso muito legal, porque é um hobby que isso vai pra vida, um músico, né? E ele é contador também, que nem eu. Então, um dia ele vai se aposentar, vai, né, não vai trabalhar mais com isso, e vai sobrar o quê? Tem os hobbies dele, tem que ter amigos, né? Aí vai pro futebol, faz esporte, pratica esportes, tem que cultivar amizades, porque chega uma hora que não tem mais todo esse rolê, essa correria de trabalho, de acordar cedo, de estudar, de não sei o quê, de fechamento, nem mesmo as pessoas que são donas de casa, que cuidam do filho, chega uma hora que não tem mais isso. Aí o que que vai sobrar? Entendeu? Porque quando a gente fala assim, não, eu não quero ter filhos, eu não quero casar, eu não quero ajudar ninguém, eu não quero ajudar minha mãe, eu não quero ajudar meu pai, eu não quero morar com não sei quem, lá. Por quê? Porque você está se desenvolvendo como ser humano, espiritualmente? Não. Porque se fosse isso, você não teria esse pensamento egoísta. Porque você está focado em carreira. E aí você vai se dar muito mal. Porque você ficou tão focado em você e na sua carreira que você deixou de lado todo o resto. Só que aí quando você se der conta disso, já vai ser tarde demais. Alice, Ju, se a pessoa é da família ainda é caridade, tipo, eu vou te assim. Então, quando eu tava nessa pegada assim e tal, levei essa rasteira aqui hoje. E quando eu falo hoje, gente, é há pouco tempo mesmo, tá? Eu comecei a ter mais gratidão pelo que eu passei. Foi muito difícil, gente. Foi uma rasteira federal, assim, ó. As duas.
Como eu falei, eu não superei ainda 100%, mas eu tô começando a ressignificar, sabe? Enxergar que as coisas acontecem como tem que acontecer, principalmente se não foi algo que eu busquei, porque não foi uma coisa assim que eu fiz. Porque às vezes a gente faz merda e depois não quer lidar com as consequências. Eu não fiz merda nenhuma, muito pelo contrário, né? Então eu sinto que tinha que passar por isso. E hoje eu vejo que tinha que ser, porque senão eu ia estar nessa mesma pegada, achando que a vida era aquilo. E não só isso, eu tinha outras coisas aqui em volta, né? Acontecendo, que eu já também já falei pra vocês. Uma vida meio vazia, indo por um caminho que hoje eu olho assim, falando, ainda bem que eu superei isso, sabe? Eu tava recebendo muitos alertas da espiritualidade e eu não tava querendo ouvir, né? Então aconteceu o quê? Aquela rasteira mesmo feia para eu poder acordar. Eu acabei engravidando, né? Meu filho nasceu e eu tive que me deixar de lado. Você não tem opção, não tem opção, né? Basta uma pessoa que é responsável, né? Teve filho, né? Quem pariu o Mateus que embale, né? Que fala. Então, eu não tive opção. Então, eu deixei muito todos os meus planos, eu tinha toda uma estrutura. Não, porque meu filho vai dormir, eu vou estudar, eu vou trabalhar, não sei o quê. Não, ele não dormia fora do meu colo. Eu não conseguia fazer nada. Então, tudo isso veio pra me mostrar, sabe? Que, gatinha, você não tá no controle de nada, tá? Para um pouquinho e se ouve. Foi quando minhas projeções intensificaram. Eu nem sabia direito o que era projeção, né? Eu sabia no conceito espírita, que é o desdobramento. Mas eu nem me ligava muito com essas coisas. Foi quando as projeções intensificaram, eu comecei a estudar mais espiritualidade, sobre espiritualidade, voltei, né, a me engajar mais, me conectar mais com os meus mentores. E foi muito interessante, porque eu fazendo tudo isso, me doando, né, muito ali para um bebezinho e mais para a família. Eu também estava muito distante da família. A gente estava ali fazendo as coisas, mas minha casa era um brinco, porque a gente nem parava em casa. Sabe aquela casa assim, toda perfeita, assim, que você não precisa nunca pintar as paredes, porque as paredes nunca suja, porque nunca tem ninguém em casa? Era isso. A sujeira da casa era poeira, porque a gente nunca ficava em casa. Uma vida vazia, gente. E depois disso, não. Eu comecei a fazer comida, eu aprendi a fazer bolo, porque eu não cozinhava, a gente nunca estava em casa. Então veio a pandemia, obrigou também a gente a ficar. Eu não estava trabalhando, então aprendi a dar valor para outras coisas. Eu comecei a me aproximar mais da minha mãe, porque eu tinha tempo, porque antes era sempre correndo, correndo. Nesse meio tempo eu comecei a me aproximar mais dela. Voltei a trabalhar no centro espírita, vi como era gostoso, sabe? Essa troca. Você nem percebe que você está fazendo caridade. De repente alguém vem te agradecer, chorando. Nossa, aquele passo, eu me senti tão bem, eu até me emocionei, não sei o quê. Aí você fala, você fica até meio sem graça, assim, né? Sabe quando você tem muita satisfação, você não se sente. Por isso que eu falei, ô Mavambo, quando a gente se sente, eu não sei se tá aí ainda, quando a gente sente que tá, ai, eu fui bonzinho, eu fui bom demais, doeu muito, você não tá fazendo certo. Porque quando você tá fazendo uma doação muito genuína, de coração mesmo, genuína, sem nem ver quem tá recebendo, quem tá se a pessoa sabe que é você que tá fazendo ou não, você não lembra, você não nem pensa assim se a pessoa te agradeceu ou não, você nem lembra. Ah, a pessoa te agradeceu? Eu não lembro. Porque pra você isso não é importante. E você fica muito feliz. E, gente, eu sei que vocês são jovens e vocês estão ali naquela coisa, correria. Tem que ser assim mesmo, tá tudo certo. Só que chega uma hora na vida que tudo que você quer é paz. É você dormir e você tá satisfeito com o que você tem. Estando numa mansão, tendo um carro zerado na sua garagem, ou não. Ou vivendo de aluguel com seu carrinho ali, tudo bem, tá funcionando, me leva para os locais que eu preciso, tá tudo, é o que eu consigo pagar, e é isso aí. E você tá em paz, você tá feliz, você tá curtindo esses pequenos momentos. Essa paz, ela não tem preço, e você fica cada vez mais em paz. E uma coisa que me deu, que foi assim a cereja do bolo para mim, foi quando eu comecei nas redes sociais falar de assuntos que eu amo tanto, que é a espiritualidade, que eu criei esse perfil aqui no TikTok só para relatar projeção astral, porque eu tinha vergonha de falar em outras redes que as pessoas pudessem me conhecer, porque todas as pessoas que eu conheço estão no Instagram. Ninguém tá no TikTok praticamente, assim, família, amigos próximos, ninguém tem TikTok. TikTok não é uma rede ainda de que o pessoal 30 a mais aderiu, né? Tem gente aqui, claro, eu sou uma, mas não é a maioria, né? A maioria ainda tá ali apegada ao Instagram. Então eu falei, aqui eu vou falar meus relatos e não vai ter ninguém
nem vai ver, mas eu quero deixar gravado, porque eu queria deixar um lugar gravado, não sei por quê. Acabou que o negócio explodiu, né? Assim, dentro do que eu esperava, foi nada do que eu tava esperando. Então, ele me impulsionou a fazer alguma coisa que eu gosto e que naturalmente beneficia outras pessoas, né? Então é isso. Quando você se põe disponível, as oportunidades aparecem e a gente tem que abraçá-las. Assim, Ney, ó, Ju, como funciona a caridade? Se a pessoa tá passando pela miséria por karma, é correto amortecer? Amortecer que você fala é alguém ajudar, poderia estar interferindo no karma? Devemos, não é nem correto, a gente deve. Existe um dizer de Jesus, vou tentar lembrar, que é assim, ó. Lembrei. Jesus que falou isso, né? Na Bíblia tá lá. O mal há de existir, mas ai daquele que o praticar. Então, assim, quem tiver que passar pelas coisas ruins vai passar. A gente tá num planeta de provas e expiações. Tem pessoas espiando, espiando é cumprindo o karma, tá? A mesma coisa. Tem pessoas espiando os seus karmas, espiando o seu passado, seus erros o tempo inteiro. Mas ai daquele que passar pelo sofrimento de um irmão, de um semelhante, e não se condoer com aquilo, sabe? Simplesmente passar, tem condições de amenizar aquilo e deixar pra lá. O planeta de provas e expiações, ele não é um planeta de castigo, é isso que a gente tem que entender. É uma oportunidade mútua. Então, enquanto um tem que pagar, tem que viver a repercussão daquela ação, porque tudo é plantio e colheita, o outro tá tendo uma oportunidade de, de se mostrar uma pessoa boa, de aprender se doando para o outro. Por isso que a caridade é tão interessante quando a gente fala que fora da caridade não há salvação. Porque é assim que a gente desenvolve sentimentos mais altruístas. Porque, gente, ó, para encerrar esse assunto, pensa, eu não sei se é isso, né? Mas vamos imaginar que essa coisa de todos somos um. E se, e se nós formos todos partes de um grande organismo? Um organismo quase que infinito, gigante. Nós somos pequenos. Pensa num corpo humano que tem um monte de órgão, tem células, tem um monte de coisa acontecendo aqui dentro. E se a gente faz parte de um grande corpo, né? Faz sentido a gente viver isolado sem considerar o que está acontecendo com as outras partes? E se uma célula começa. Olha só, olha que louco. E se eu sou uma célulazinha? E aí eu começo, só quero pensar em mim. Eu paro de me comportar, né? Como eu paro de pensar no todo, eu não quero ajudar ninguém, não tenho nada a ver com seus problemas, não quero me envolver com isso. E você pensa só em você, não, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Você começa a ignorar o andamento do restante do organismo, né? O que acontece, gente, quando vem o câncer, vem doenças, o corpo para de funcionar, o sangue não bombeia porque chega ali no, naquele órgão que não quer trabalhar mais, que a célula com problema não quer funcionar, né? Aí ele para de bombear para aquele órgão. Então, assim, gente, faz sentido. Se a gente pensar que nós fazemos parte de um organismo só, e não faz sentido nenhum a gente pensar no nosso próprio umbigo apenas. Mas, lógico, a gente tem que se priorizar, porque nós somos responsáveis por nós mesmos, pelo nosso bem-estar, pelo nosso desenvolvimento, pelo nosso crescimento, pela nossa sobrevivência, mas também precisamos pensar no outro. Não existe só eu. Não existe não, gente, tá? Então, assim, ó, vamos abrir, expandir um pouco a nossa mente para uma coisa muito além do que dessa visãozinha aqui, tá? Que a gente tem aqui, só enxerga isso aqui, ó, né? Não. Vamos expandir um pouco. Se o bom funcionamento desse organismo como um todo, que também nos afeta. Não é só assim, eu vou aqui, Deus é supremo, que eu tenho que ficar aqui adorando Deus. Não é adorar Deus, ficar lá na igreja gritando louvores na voz mais alta que você conseguir, não. É você se curar, você crescer, você estar bem e sempre estar ajudando os outros a estar bem, se curando, para todo mundo ficar bem, para o organismo inteiro ficar bem, todo mundo cresce junto, tá? É basicamente isso. Com essa, eu deixo vocês pensando aí um pouco, tá? Já pensou se a gente tá dentro de um corpo, o tal do Deus, né? Todo respeito, né, tá, gente? Eu não sou ateia, eu acredito em Deus. Mas não que é um ser, que é um velhinho que fica lá no trono julgando a gente. Mas já pensou se Deus mesmo é esse grande organismo e nós somos
Não é nem células, são pequenos átomos. Bom, gente, é isso, né? Beijo, gente. Boa noite pra vocês e brigadão novamente.